Filho, Espírito Santo, Trindade de amor. Olá, povo lindo! Tudo bem com vocês? Deus abençoe tua vida, tua família, tua casa, teus amigos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que este momento seja muito, muito, muito especial para nós. Vamos estudar a palavra do Senhor, vamos orar, vamos buscar nosso Deus enquanto se pode achar. Que Jesus te fortaleça, que seja um momento muito especial e único para você, para mim, para nós todos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te amamos e te adoramos, rendemos a Ti toda honra, glória e louvor, declaramos que Tu és o nosso Deus, Jesus Cristo, Tu és o nosso único e suficiente Salvador. Vem reinar em nossas vidas, vem fazer todo o Teu querer, toda a Tua vontade. Pai, nos transforma, nos perdoa, Senhor. Acalma, Senhor, nosso coração, Pai. Nos faz mais humildes diante de Ti e também diante das pessoas, Deus. Para que todos possam ver, Senhor, a Tua presença gloriosa e poderosa em nós. Te amamos, Senhor. Te amamos e te adoramos. Pedimos, Mestre, nos ensine, nos ajude. Em nome de Jesus. E que possamos, Pai, prosseguir em Te buscar e em Te conhecer cada dia mais. Desde já, Senhor, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Vamos para o nosso tema de hoje. Atributos comunicáveis. E vamos falar sobre os atributos intelectuais. E o primeiro é o conhecimento de Deus. Berkhof define o conhecimento de Deus como sendo aquela perfeição divina por meio da qual ele, em uma maneira completamente singular, conhece-se a si mesmo e conhece todas as coisas possíveis e reais em um ato simplíssimo e eterno. O conhecimento de Deus tem, portanto, vários nomes, dependendo do objeto conhecido. Com respeito aos fatos presentes, ele pode ser chamado de simples conhecimento ou visão. Com respeito ao passado, ele pode ser chamado de memória. Com respeito ao futuro, ele pode ser chamado de presciência. Com respeito à universalidade dos objetos, ele pode ser chamado de onisciência. É exatamente em relação a este conhecimento universal que iremos comentar. Se não, vejamos. Onisciência, o que é? Onisciência é a qualidade do saber de Deus, do conhecimento que Deus possui. Mas qual é o conhecimento que Deus possui? Sempre que pensamos naquilo que Deus conhece, a nossa ignorantemente é tendente a pensar que o conhecimento que Deus possui é o nosso conhecimento de uma maneira maior, ampliada, superior ou, na melhor das hipóteses, muito maior, muito superior. Temos a ousadia, a petulância de pensar dessa forma. Igualamos o conhecimento de Deus ao nosso, com a diferença apenas de que ele tem mais conhecimento. Só isso. Outros chegam a loucura em pensar que futuramente o homem construirá supercomputadores que vão armazenar tantas informações, tantos dados, que serão semelhantes a Deus em conhecimento e em poder. Por isso que a Bíblia classifica toda a sabedoria, todo o conhecimento humano como abominação. A presunção, alimentada continuamente pelo orgulho, agrava a loucura da sabedoria humana, do conhecimento humano, e os homens tornam-se mais e mais embrutecidos, cegos, miseráveis e nus. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo?
1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 19 e 20. Quanto Deus aniquila a sabedoria do mundo, não é porque Ele é o Todo-Poderoso e nós finitos e fracos. Não. Antes é porque a sabedoria deste mundo é animal, terrena e demoníaca. Tiago 3, no seu versículo 15. E se, como absoluta, perfeita, insuperável, infalível, é por isso Deus a odeia e a aniquila. É por isso que ela é condenada. Nisso consiste a sua derrota. Todo cristão autêntico é chamado para fazer coro com as Escrituras e também abominar a sabedoria deste mundo. Aqui não falamos do conhecimento científico e dos seus resultados a favor da humanidade, não. Falamos antes da presunção dos homens em considerar que o conhecimento que tem sido desenvolvido pela capacidade própria, independente de Deus, é que através desse conhecimento podem galgar qualquer altura, inclusive conhecer a Deus e outros deuses. Podem domar as suas consciências depravadas, podem decidir sobre o destino pós-morte de cada criatura, enfim. Não precisam de Deus para nada. Ele lá e nós cá. Ele tem a saber dele e nós temos o nosso e nos resolvemos muito bem do jeito que somos. Não precisamos do saber dele definitivamente. Que triste, né? Que triste que alguns homens humanos pensem assim. Não entendam que é muito além a sabedoria de Deus. Não entendem que quanto mais buscamos, quanto mais queremos conhecer de Deus, mais Ele se revela. E como Ele é poderoso, grandioso, e não dá para se comparar Deus a ninguém, a nada. Deus está no céu. Pai nosso que estás no céu, acima, santificado seja o teu nome. A oração que Jesus nos ensinou. Deus, nós temos que ter esse entendimento que Deus está acima, acima de tudo, acima, Ele está no céu, nós estamos aqui na terra. O conhecimento dele é incomparável. A sabedoria de Deus. Este é um outro atributo intelectual de Deus. Juntamente com o conhecimento, Deus possui sabedoria. Ficamos maravilhados quando vemos a sabedoria no homem, ao resolver um problema ou em sua resposta a uma pergunta muito difícil. Olha, se nos espanta a sabedoria humana, que poderia então ser dito da sabedoria divina, que possui um caráter infinito? A beleza do caráter de Deus está estampada em cada um dos seus atributos, que se completam mutuamente. O que significa a sabedoria? A sabedoria de Deus pode ser concedida como sendo um aspecto particular do seu conhecimento. Em Deus, o conhecimento é a causa e a sabedoria é o efeito. É evidente que o conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa, ainda que estejam intimamente ligados. Vemos exemplos disso nos dons que Deus dá aos homens, pois Deus fala do conhecimento e da sabedoria como dons diferentes, mas muito relacionados. 1 Coríntios 12, versículo 18. Está aqui em 1 Coríntios 12, no versículo 18, versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou conhecimento. Daniel 5:14. Livro de Daniel, no capítulo 5, no versículo 14. Vamos ler. Daniel 5:14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Eles ficavam tão impressionados com a sabedoria de Daniel que eles pensavam ser de deuses.
Mas na vida de Daniel existia um espírito excelente, né? Que está aqui, Daniel 6. O mesmo Daniel se destacou desses príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Esse espírito excelente Deus deu a ele, atributo comunicável. Deus permite e entrega ao homem não na totalidade que só pertence a Deus, mas a sabedoria vem de Deus. Você pode ter a sabedoria, Tiago diz que você tem que pedir, porque é dado por Deus, e Daniel tinha essa sabedoria que encantava, né? Também Isaías, no capítulo 11, vamos ler Isaías 11, vamos voltar um pouquinho, Isaías 11, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então são atributos comunicáveis, Deus nos dá, Ele permite que você tenha. Peça, Senhor, eu quero sabedoria, eu preciso de sabedoria, me dá, Senhor, sabedoria. Ele vai derramar sobre a tua vida. E não joga em rosto, né? Tiago diz que se você precisa, pede, ele não joga em rosto. Às vezes a gente não sabe como resolver, às vezes, gente, quase sempre, vamos dizer a verdade, a gente não sabe como resolver. Deus, o que eu faço? Me dá sabedoria nessa causa, me ajuda, Senhor, me ajuda, Pai, me dá inteligência. E Ele dá. Nem sempre esses dons se encontram juntos, numa só pessoa. Um homem inculto pode sobrepujar em sabedoria a muitas coisas. Olha, um homem que às vezes você sabe que ele não tem estudo, sabe que ele não tem uma faculdade, sabe que ele não fez uma pós-graduação, que ele não fez nenhum curso, e a pessoa tem uma sabedoria dada pelo Espírito de Deus, que é impressionante. Eu conheço muitas pessoas assim. Eu conheço muitas pessoas e eu sempre falo, gente, cuidado quando vai mexer com alguém que se a pessoa não sabe ler, não fez uma teologia, não fez uma faculdade, com muito cuidado. Muito cuidado, porque tem pessoas que são tão cheias de Deus, que Deus deu para essas pessoas. Deus quis dar. Eles pediram, eles clamaram, principalmente esses homens e mulheres que vivem de joelho na presença de Deus. Não mexe com esse povo, porque esse povo tem a sabedoria de Deus. Esse povo, você senta com eles 5 minutinhos e você sai encantado, cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Por quê? Porque é um povo que gasta ali, horas de joelho. Eu conheço mulheres que nunca estudaram, que não sabem ler, homens que não tiveram a graça que muitos de nós tivemos de fazer uma faculdade, de estudar. Mas senta com essas pessoas. Faculdade nenhuma ensina o que Deus passa para essas pessoas. Gente, tem que honrar pessoas cheias da sabedoria de Deus. Tem que honrar. Dinheiro vai embora, né? Dinheiro vai embora. Muita gente babando por pessoas que têm dinheiro. Isso aí acaba, você vai embora, viu? Amigos também vão embora, mas a sabedoria de Deus, ela nos leva muito além. Você vai muito além. Você vai a lugares que você nunca imaginou. Vai falar com pessoas que você nunca imaginou. Porque Deus, Ele pode dar. São atributos comunicáveis. Deus quer que você peça. Deus quer que a igreja tenha. A gente pede muitas coisas, mas é necessário pedir sabedoria. É necessário pedir o que Salomão pediu ao Senhor em sonho. Sabedoria, me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Se nós pedíssemos mais, não íamos fazer tantas coisas erradas, tantas bobeiras, que a gente para pensar e diz, meu Deus, por que eu falei? Por que eu fiz? Perder tempo, não temos mais. Peça sabedoria.
peça sabedoria. O conhecimento é o entendimento das regras gerais, enquanto que a sabedoria é extrair conclusões de regras particulares para um propósito definido. A sabedoria é o conhecimento intuitivo aplicado. Todavia, não pode haver sabedoria sem algum tipo de conhecimento. Toda manifestação de sabedoria é derivada de um conhecimento adquirido ou intuitivo. Muito embora a sabedoria e o conhecimento não sejam a mesma coisa, eles não podem estar dissociados. No caso de Deus, em que a sabedoria é infinita, está pressuposto um conhecimento também infinito. Em Deus, a sabedoria não pode existir sem o conhecimento de todos os fatos pertinentes ao seu propósito. Tanto a sabedoria como o conhecimento são imperfeitos no homem, mas em Deus, eles se caracterizam por sua perfeição e infinitude. A sabedoria de Deus é sua inteligência se manifesta na adaptação dos meios aos fins. Berkhof descreve a sabedoria divina nos seguintes termos: é aquele atributo de Deus por meio do qual o próprio Deus produz os melhores resultados possíveis com os melhores meios possíveis. Uma outra definição melhorada é aquela perfeição de Deus por meio da qual ele aplica seu conhecimento para obtenção dos seus fins conforme a maneira que mais o glorifique. O conhecimento é o fundamento da sabedoria e antecede a ela. Essas duas qualidades aparecem mencionadas juntos em Romanos 11:33. Vamos ler. Romanos, vamos achar o Romanos 11, capítulo 11. Romanos capítulo 11, (33). Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, como do conhecimento. Conhecimento é aquilo que você vai buscar conhecer, certo? É o que você vai estudar, né? Você vai estudar para conhecer. Você tem curiosidade. Como será que foi feito esse microfone aqui? Como será? Então eu quero estudar para saber disso aqui, como faz. Só que você estuda e vai pedindo ao Senhor sabedoria. Então você vai se superar em relação aos outros. Daniel, com todas as pessoas que ele trabalhava, muitos se superavam, né? Mas ele sempre estava acima dos outros, porque ele tinha a sabedoria dada por Deus junto com o conhecimento. E Deus se agrada muito quando você busca conhecer, você busca desenvolver aquilo que você já tem dado por Deus. Então quando você vai se aprofundar, e tem gente que estuda e não aprende, ela não tem o conhecimento, ela não tem a facilidade de conhecer as coisas, de aprender as coisas, né? Por mais que ela busque estudar, tem aquela dificuldade. Então o que faz? Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me dá da tua graça, da tua sabedoria, Senhor. Eu quero ter sabedoria e conhecimento. Pede porque Ele é rico, Ele pode te dar muito, além do que você está pedindo ou pensando, o Senhor pode te dar. Por quê? Porque a sabedoria é essencial em Deus. Deus tem toda a plenitude de sabedoria, tudo está nele. Colossenses 2, versículo 3, vem nos dizer, livro de Colossenses 2, versículo 3, para que os seus corações sejam consolados, eu estou lendo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima
e não nas que são da terra. Buscai a sabedoria de cima. Tem coisas que a gente para resolver aqui, não resolve. Não sai do lugar, você fica patinando. Você fica dando volta no deserto. Busque as coisas que vêm de cima. Comece a orar. Faça a tua parte aqui, estude. Faça o que for necessário. A parte que é tua, Deus não vai fazer por você, nem por mim. Mas aí a gente tem que buscar o céu. Tem que buscar as coisas que vêm de cima. Não dá para tratar tudo somente aqui nesse nível. Somente aqui nessa terra. É isso que o Senhor quer da sua igreja. Que a sua igreja busque na sua sabedoria. É importante ter a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria de Deus não se separa dele. Não se separa. A sabedoria é propriedade de Deus. Somente de Deus, gente. Somente de Deus. É quando as pessoas o diabo é inteligente, o diabo, ele sabe, ele recebeu muita coisa de Deus, mas a sabedoria é de Deus, propriedade de Deus. Então você pode pedir, todo filho tem a sua herança do seu pai, todo filho participa daquilo que o pai tem. Teu pai tem muito. O Senhor tem muito. O Senhor fica triste porque Ele tem tanto, mas seus filhos não pedem, não se movem, não querem mais, não buscam mais. Tá bom, a gente vai dizer como todo mundo, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Busque em Deus, a sabedoria está nele, é dele. O Senhor não larga a sabedoria. Então busque. A sabedoria é origem de Deus. É de Deus. A sabedoria é necessária em Deus. Romanos 16, versículo 27. Romanos 16, no versículo... Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Ele é sábio, cheio de toda sabedoria. Tem tanto para entregar para mim, tem tanto para entregar para você, tem tanto para fazer na minha vida, tem tanto para fazer na tua vida. Hoje é o dia de abrir a boca e de pedir: Deus, eu não sei como agir nessa causa, eu já estudei, eu já olhei, tem que a gente estuda e não sabe como sair. Você tem o conhecimento, mas a gente quando estuda e chega na conclusão de que é impossível. E aí? Quando a gente estuda uma situação e você chegou ao entendimento que é impossível, peça sabedoria do Senhor. Peça sabedoria de Deus. Muita coisa que está parada, muita coisa que aos nossos olhos carnais não tem jeito. Você vai pedir sabedoria. Deus vai mover nesse negócio. Deus vai agir nesse negócio, porque Ele vai se agradar de você, Ele vai se agradar de mim. E são atributos comunicáveis. Por que a gente não vai buscar? Por quê? Os incomunicáveis só pertencem a Deus, mas os comunicáveis pertencem a mim e a você. Por que nós não vamos buscar? Vamos buscar e Deus vai nos entregar. A sabedoria em Deus é incompreensível. Salmo 147. Salmos 147. Vamos ler. Versículo 5. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. Que maravilha! Que maravilha! É incompreensível, né, gente? Você vencer causas impossíveis, quem é que vai entender? Então, nós precisamos pedir essa sabedoria. Pessoas vão olhar para você e vão dizer: não sei como você conseguiu? Como você saiu dessa situação? Você vai poder dizer: foi o Senhor, a sabedoria de Deus, Ele que me deu. Deus é que tem me dado. Gente, tem muita coisa que não vai ser resolvida. Estão pedindo dinheiro, tudo bem. A gente tem que pedir dinheiro, mas é na sabedoria. Tem muito rico
que não está vivendo bem. Tem muita gente com muita posse, com muito tudo, mas com falta de sabedoria. Então que adianta o dinheiro vir na mão, fazer a mesma coisa, viver do mesmo jeito, viver a mesma situação de anos e anos e anos? O que adianta? Até quando vamos patinar? Quanto tempo temos para ficar dando voltas no deserto? É o teu tempo de pedir: Senhor, preciso de sabedoria. Salmos 92, versículo 5. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos, já lemos, 11:33. Os homens podem medir o que lhes é comum, mas não conseguem compreender a sabedoria divina, porque ela sobrepuja o entendimento deles. Ainda que Deus resolvesse revelar a sua sabedoria, o homem seria incapaz de compreendê-la. Incapaz, nós seríamos incapazes. Mas Ele vai te dar uma porção de sabedoria para cada dia, para cada momento que você precisa, que eu preciso. E se tem um tempo que nós vamos precisar de sabedoria, é agora. E é a sabedoria de Deus, a única que vai resolver. A gente vai queimar a cabeça, viu? Vai pegar fogo e não resolve. Põe o joelhinho no chão. Põe o joelhinho no chão e clame. Jó 11, vamos ler, Jó 11, versículos 6 ao 9. Jó. Deus quer nos dar muito mais, Deus quer muito mais. E te fizeste saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. O que poderá tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Quem pode chegar? Quem pode compreender? Quem pode entender a sabedoria do Senhor? Mas a tua necessidade e a minha necessidade hoje é pedir: Senhor, esse atributo é comunicável, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Primeiro, Deus vai se agradar muito porque você foi buscar conhecimento. Sabe que tem muita gente que pode buscar conhecimento e não estuda, está perdendo tanta bênção. Quando você for orar e você falar: Senhor, esse atributo é comunicável, aí é um outro nível de glória. Aí é um outro nível, você está reivindicando aquilo que você sabe. Você sabe que na nossa lei brasileira tem tanta coisa que nós podemos, que é para nós, coisas que são do povo, e o povo não sabe, né? O povo não sabe, não foi buscar esse conhecimento, certo? Então quando acontece qualquer coisa, o povo não vai buscar o que é seu de direito por falta de conhecimento, ok? Perdemos muitas coisas. As pessoas vão ao hospital e acham que ali, ficam até com medo de como agir, porque é um hospital público. Eu não estou pagando nada, está pagando muito. Está pagando muito, mas se sente: poxa, eu estou aqui, já estamos fazendo, está pagando muito, ela não sabe o direito que ela tem. E às vezes é maltratada, e às vezes é maltratado, e às vezes está trabalhando numa empresa que tem os seus direitos, não sabe, não tem o conhecimento. Aí você não tem como reivindicar. Você perde. Mas quando você vai diante de Deus e o Senhor contempla que você está estudando, você diz: Senhor, isso é um atributo, Senhor, comunicável. Eu quero para a minha vida. Eu quero sabedoria. Eu quero conhecimento, Deus.
É outro nível. É outro nível de oração, é outro nível de intimidade. Deus vai te entregar. Vá diante de um juiz com um advogado e diga: eu sei dos meus direitos. Eu não recebi o que era de direito meu. Eu não fui bem atendido no hospital. E eu sei que a lei tal me diz que é meu direito. Você ganhou a causa. Você ganhou a causa. Vá diante do juiz, do Todo-Poderoso, diga: Senhor, eu sei que é um direito que o Senhor me deu. Eu quero sabedoria. Eu quero essa sabedoria comunicável. Vai encher o coração de Deus. A sabedoria de Deus é eterna. Uma vez que a sabedoria é essencial em Deus e que este também é eterno, logo a sua sabedoria também é eterna. O autor do livro de Provérbios registra uma sabedoria personalizada que diz estar presente antes de todas as coisas. Essa só pode ser a sabedoria do Senhor Deus. Provérbios 8, versículo 22. Vamos ver, Provérbios 8. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes os outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Quanta sabedoria, meu Deus, meu Pai. Então eu estava com ele, era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Quanta sabedoria tem o nosso Deus. Para a gente encerrar, eu quero ler Jó, encerrarmos essa aula, né? Depois a gente continua. Jó 12. Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Os idosos vivem e o conhecimento deles de vida traz muita coisa para nós, né? É uma delícia mesmo. Agora você imagina o Deus eterno, que tudo criou, que é dono de toda a sabedoria. Se ajoelha um pouquinho, fala com ele, fala: Senhor, está tudo errado, me dá a tua sabedoria. Eu recebo, eu desejo, eu amo, eu preciso, eu sou aluno, Senhor. Eu sou um aluno que preciso. Eu preciso aprender cada dia mais na tua presença. Que Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Fique bem, fique em paz, fique com Cristo e busque conhecimento e sabedoria da parte de Deus. Até a próxima aula, gente. A paz a todos. Tchau, tchau.